Fala aí, galera, beleza? Estamos aí em mais um vídeo, vamos falar aqui rapidinho. Eu fiz um vídeo que ficou muito grande, esse eu vou falar rapidinho para ver se a gente consegue gastar menos tempo aqui. Mas eu vou falar de novo, o segundo vídeo da série de resoluções e legislações que impactam aí os motorhome, trailer, camp e pá. O primeiro vídeo aqui a gente falou sobre quem era Denatran, Contran, Detran, Cetran e tal. Você pode olhar aí o vídeo anterior, porque eu também falei sobre as categorias de CNH. E aí criou uma polêmica lá, tá muito interessante a discussão sobre quem pode dirigir com carteira B, precisa de C, de D. E se você tem um ônibus com mais de 6 toneladas e menos do que 8 passageiros e motorista, talvez você possa dirigir com a carteira B. Dá uma olhada lá no vídeo que pelo menos de repente você tem uma forma de se safar aí de alguma autuação que tenha ocorrido para você, beleza? Os outros vídeos vão ser esses aqui, ó, o 3, o 4, o 5. Se tiver alguma coisa aqui que esteja faltando, algum assunto aqui que você acha interessante, bota aí no comentário que de repente a gente consegue incluir até a gravação do próximo vídeo aí. Hoje falaremos aqui no vídeo 2 sobre o tacógrafo, a balança fiscal, os postos de controle fiscal, que são aqueles de ICMS e tal, e sobre os veículos leves e pesados em relação aos radares e as restrições de circulação. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode entrar lá no nosso canal para encontrar essa série de vídeos aqui. Você entra lá no YouTube, digita lá Anjinho Tatá, você acha nosso canal, ou clica aqui nesse linkzinho aqui se você tiver esse nosso PDF aí, beleza? Vamos lá começar sobre o vídeo 2. Antes aí da gente dar início às explicações sobre as minhas interpretações, aí estão os meus avisos, tá, galera? Lembre-se, eu não sou advogado, eu sou engenheiro. Então essas daqui são as minhas interpretações das leis e das resoluções, tá? E aí vocês não podem assumir isso como verdade, vocês têm que usar como uma fonte a mais de informação e tal, mas não é uma fonte oficial, tá? Por isso que eu me isento de qualquer problema ou algum dano que possa acontecer contigo, caso você tenha aí se baseado nessas minhas informações. Caso você precise ter uma informação mais concreta, eu sugiro que você procure um advogado ou faça uma consulta formal nos órgãos competentes. Você pode chegar lá no seu Detran, do seu estado lá, você pode pedir para fazer uma consulta formal ao CONTRAN, que é quem faz essas resoluções. Então, se você tem uma dúvida e você precisa ter certeza sobre esse item, você vai lá no seu Detran e faça uma consulta formal. E aí sim você vai poder usar essa informação como uma informação oficial, ok? E aí você, se for usar a informação do meu vídeo, utilize por conta e risco, porque como eu estou falando, eu não sou advogado, eu não fiz nenhuma consulta formal nesses órgãos, então são as minhas interpretações. Estou me baseando nas leis aqui que estavam vigentes em maio de 2020, ok? E eu tirei todo esse material do Denatran, do Contran, do Cetran e do Detran do Rio de Janeiro. Denatran e Contran, como a gente já falou, são órgãos federais, beleza? Então vamos lá. Falando então aí sobre tacógrafo, que tem esse nome lindo aqui, registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Pô, nome, sobrenome de, como se chama, de príncipe, de rei, né? Da família real aqui, aqueles nomes gigantes. Como tudo que eu falo aqui, mostra qual é a resolução que regulamenta, ou a legislação que regulamenta isso, e nesse caso aqui, é regulamentado pela resolução 14 de 1998, tá? E foi alterado depois nas resoluções 87 e a 743. Essa 743 aqui, todo mundo que tem um motorhome precisa dar uma lida nessa 743 porque traz muita informação. Não é só sobre a transformação. Ela diz ali sobre algumas características do motorhome. É interessante dar uma lida nela. Não é complicado, fácil de ler e vale muito a pena. Bom, falando sobre a resolução lá 14 de 1998, ela fala sobre todos os equipamentos que são obrigatórios de ter nos veículos. Então, se você vai construir uma coisa do zero, vai fazer uma transformação grande, vai alterar cinto, vai alterar a posição das coisas e tal, é interessante você dar uma lida nessa resolução porque ela diz sobre tudo que é preciso ter no seu carro. Se o seu carro é anterior a determinado ano, pode ser que não precise do retrovisor do lado direito. Se é parará, não precisa do limpador de para-brisa. Então tem uma série de características que está tudo descrito aí nesta resolução. E no item 21, fala aí do nosso registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, vulgo tacógrafo. E aí diz que nos veículos de transporte, quando são de escolares, nos veículos que são transporte de passageiros com mais de 10 lugares, e nos que têm carga, nos veículos de carga com a capacidade máxima de tração superior a 19 toneladas, é obrigatório o uso do tacógrafo. E aí aqui quando fala tração superior, galera, não é PBT, tá? Não é o peso do carro e tal, é quanto ele consegue puxar. Porque se tem um veículo puxando um reboque, a soma dos dois for acima de 19 toneladas, você precisa ter o tacógrafo. Aí
começa onde a galera erra, tá? Muita gente lê logo o artigo 1 e fala assim, pô, beleza, o meu não tem 19 toneladas de tração, então beleza, estou liberado do tacógrafo. Galera, isso é só o artigo 1º, tem os outros artigos, tá? Estou falando aqui do artigo 2º, tem aqui umas exceções, tá bom? Então, se o seu veículo de carga, tá, tem uma tração inferior a 19 toneladas e ele foi fabricado antes de 1990, o tacógrafo não é exigido, tá? Então, é carga inferior a 19 toneladas de tração, fabricado antes de 1990. Aí você não precisa do tacógrafo. E aqui é onde tem um erro muito grande, tá? Que eu pesquisei em vários sites aí, e eles estavam tentando eliminar a obrigação do tacógrafo por conta deste item aqui, mas eles estavam fazendo o uso um pouco errado, tá? Porque aqui ele diz o seguinte, transporte de passageiro ou de uso misto que estão na categoria particular e que não realiza transporte remunerado de pessoas. O que está dizendo aqui? Se no documento do seu carro, lá onde está tipo espécie, seja lá passageiro ou misto, tá? Aí vai estar lá, ônibus ou micro-ônibus de passageiro, caminhoneta, caminhonete de uso misto, a gente está falando desses casos que estão na categoria particular e não realizem transporte remunerado de pessoas. Estes estão isentos do tacógrafo. O que eu achei muito errado em alguns sites? Lá não mencionava se era em cima de um micro-ônibus, de um ônibus ou de uma van de passageiros. Ele simplesmente falava, se tiver como categoria particular e não realizar transporte remunerado de pessoas, está isento. Mas não é, galera, porque se é montado em cima de um furgão ou de um caminhão que esteja lá como veículo de carga, ele sim precisa de tacógrafo, tá? A não ser que você já tenha transformado seu documento para motorhome. Se ainda tiver como veículo de carga, aí você tem que ir para o artigo 6º aqui, tá? Mas não é por aqui que você vai sair num veículo de carga. Se for um ônibus, micro-ônibus, ou uma caminhoneta lá de uso misto, beleza, você consegue sair por aqui, desde que esteja na categoria particular e não realize transporte remunerado. Fechou? E aqui, só por curiosidade, se o seu velocímetro está com defeito e você tem um tacógrafo no seu carro, beleza, porque aqueles que possuem um tacógrafo no carro estão liberados de ter velocímetro. Então você não pode ser autuado por isso daí. Agora, muita gente vai preferir ter o velocímetro do que o tacógrafo. Muita gente não vai deixar de ter o velocímetro lá só porque tem um tacógrafo. Mas você não vai poder ser multado caso o seu velocímetro não esteja funcionando, porque você tem o tacógrafo. Bom, vamos ler aqui o artigo 6º, que é onde pega muita gente com veículo de carga, tá? Então, se o seu veículo de carga foi fabricado depois de 1999, tá? E o seu PBT for acima de 4,5 toneladas, você precisa ter o tacógrafo. Quando a gente fala das Boxer, Trafic, Jumper, Iveco e Sprinter pequena, com PBT abaixo de 4,5 toneladas, beleza, você está liberado do tacógrafo. Mas aquelas Ivecos que são maiores, as 515, não sei as 415, mas 515 com certeza, e as 516, e a maioria dos caminhõezinhos que estão com PBT acima de 4,5 toneladas, você precisa ter o tacógrafo. Isso se você ainda não tiver transformado o seu veículo para motorhome, tá? Isso eu falo quando lá no documento está dizendo lá caminhão de carga ou qualquer coisa, carga. Aí você pode cair nesse artigo 6º aqui. Então agora vamos falar quando você transformou o seu carro para motorhome. Bom, se você transformou o seu carro para motorhome, a resolução 743 veio em 2018 para acabar com as dúvidas, tá? Que lá na 743, no artigo 5º, está dizendo que os motorhomes deverão ter todos os equipamentos obrigatórios que estão lá nessa resolução 14 de 98, porém, em seu parágrafo 1º, ele dispensa o uso do tacógrafo, desde que esteja como categoria particular. O que significa isso? Pô, gente, motorhome é sempre particular? Não, galera. Tem muita gente que faz o motorhome para poder alugar, ou faz o motorhome como alojamento de um set de filmagem, de um show. Então as pessoas fazem muito motorhome para servir como camarim, como qualquer outra coisa comercial. Se você olhar lá na definição de motorhome, vamos voltar aqui. Então, olhando aqui, qual é a definição de motorcasa, tá? De acordo com o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele é destinada a alojamento, escritório, comércio e finalidades análogas. Então, se ele está servindo como alojamento, está servindo como camarim,
como área de repouso, como área de descanso, como banheiro de qualquer coisa, e foi isso feito em cima de aluguel e tal, provavelmente ele não vai estar na categoria particular. E aí, nesse caso, esse parágrafo primeiro aqui não vai te isentar de ter o tacógrafo, porque ele não estaria na categoria particular, entendido? Então, resumindo, seu veículo está como motorhome, desde que seja particular, aqui pelo parágrafo primeiro do artigo 5º da 743, você está liberado. Se o seu veículo é de carga com PBT abaixo de 4,5, você está liberado. Se o seu carro é um transporte de passageiro de uso misto, categoria particular, que não realize transporte remunerado de pessoas, está liberado. Se você tem tração inferior a 19 toneladas, você puxa 19 toneladas, até 19 toneladas, foi fabricado antes de 1990, está liberado. Qualquer coisa fugindo disso, você precisa ter o tacógrafo, ou seja, capacidade de tração superior a 19 toneladas, PBT acima de 4 toneladas e meia, o seu ônibus ou micro-ônibus não está como particular ou realiza transporte remunerado de pessoas, você precisa de tacógrafo, beleza? Então, vamos agora para o próximo item. Falando agora sobre as balanças, que tem um nome formal como passagem pelo sistema automático não metrológico. Nome bonito também, né? Bom, vamos lá. Regulamentado pela resolução do CONTRAN 210 de 2006, que fala sobre os pesos e as dimensões do veículo. Esta resolução é muito interessante para quem está construindo a estrutura do motorhome, tipo um camper ou a carroceria em cima de um chassi. Esta resolução é extremamente importante porque fala sobre limite de peso e dimensões que você pode fazer o seu veículo. Se você está aumentando muito o seu veículo para cima, também tem algumas coisas interessantes aqui. E todo mundo deveria olhar porque lá fala sobre a distribuição por eixo. Então essa resolução a gente até vai falar no próximo vídeo sobre ela. E aí ela foi alterada na Portaria 810 de 2010 e na Portaria 85 de 2013. Bom, o que diz a Resolução 210? Como eu falei lá, ela fala sobre altura, largura, comprimento máximo, mas o mais importante é sobre o PBT e a distribuição de peso por eixo. Então não pode você pegar o seu carro e colocar todo o peso lá atrás, ou botar todo o peso lá na frente. O manual do seu carro está dizendo lá o quanto que você pode botar de peso em cada eixo. Você não pode ultrapassar esse valor, por dois motivos. Primeiro, você pode perder estabilidade, você pode comprometer o sistema de frenagem, de suspensão do seu carro, e se você passar por uma balança, ele vai identificar que você está com sobrepeso em cima de um dos eixos e ele pode te autuar. Ele vai te autuar, ele vai deixar você alterar, rebalancear os pesos dentro do carro, e aí você pode passar na balança de novo e ir embora. Se você não tiver como reorganizar o peso dentro do seu carro para distribuir entre os eixos, pode ser que ele bloqueie o seu carro lá, ele faça a retenção do seu carro, tá? Bom, e o que diz aqui a portaria 810? Essa daqui é que criou a instrução lá para balança automática, tá? Que aí hoje em dia já tem várias e essa resolução, essa portaria aqui que fala sobre os carros pesados e os carros leves. Muitas balanças estão dizendo lá na entrada lá que são caminhões e tal. Quando tiver assim, eu sugiro ainda assim você entrar, mesmo que diga lá veículos de carga, porque na resolução diz que veículos pesados precisam entrar, tá bom? E essa portaria ela criou uma outra confusãozinha porque existem várias resoluções que utilizam uma definição de uma resolução específica que a gente vai falar daqui a pouco sobre velocidades e tal, de limites de velocidade. Muitas resoluções fazem menção a essa outra resolução sobre a definição de veículos pesados e veículos leves. Só que aqui, essa portaria 870, ela fez uma definição própria para o que é veículo pesado e veículo leve. E o que ele diz aqui? Para este artigo aqui, tá? Artigo 8º, entende-se que veículos pesados são ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, parará, reboque e semi-reboque e suas combinações. Isso foi alterado, inclusive, na Resolução 85, porque antes da Resolução 85, até 2013, os motorcasas também eram considerados veículos pesados para esse artigo aqui e precisavam passar na balança. Depois de 2013, essa alteração feita pela resolução, pela portaria 85, excluiu o motorcasa desse texto aqui. Tá bom? Essa daqui era a definição antiga, essa daqui é a definição nova. Pô, Anjinho, eu não estou vendo aqui camper.
camper, galera, vai passar de acordo com o carro original que está suportando o camper. Se for uma caminhonete e ela estiver com peso abaixo de 3.500 toneladas, você vai passar normalmente. Se estiver em cima de um caminhão, você precisa entrar, tá bom? Isso falando de camper. Falando de trailer, tem uma polêmica grande porque não está muito claro. Porque se você olhar a definição de semi-reboque, é a definição do trailer, só que o trailer é uma especificidade do semi-reboque. Vamos lá na definição. Então aqui está a definição. Semi-reboque é qualquer veículo com um ou mais eixos que se apoie na unidade tratora, ou seja, qualquer veículo que você esteja sendo puxado por um outro veículo e que ele sozinho não fique em pé, porque o reboque é aquele que você tem um eixo lá no início, um eixo lá no final, e ele sozinho ele fica em pezinho. O trailer não, normalmente os eixos são juntinhos, ou tem um, ou dois, ou três juntinhos, e aí se você não apoiar no carro, ele pode tombar para um lado. Por isso que você usa lá aquela rodinha na frente lá para ele ficar equilibrado. Então semi-reboque é isso. E o trailer está dizendo aqui que é um reboque ou um semi-reboque que é do tipo casa. Então, se tratando de um semi-reboque, muita gente diz que, como está aqui na definição, semi-reboque deveria passar pelas balanças. Eu conversei com muita gente que tem trailer, que já usa trailer há muito tempo, e eles me informaram que não passam na balança e nunca foram autuados. Bom, galera, aí fica um pouco por conta e risco de vocês. O que acontece? Se você tiver um Uno Mille puxando uma carretinha, de acordo com essa resolução aqui, por causa da carretinha, que é um semi-reboque, por menor que ela seja, você tem que passar pela balança. Então, eu não sei por que um trailer não precisaria passar pela balança. Agora, muita gente não passa e eles dizem que nunca foram autuados. Então, fica aí a informação para você. Minha sugestão, se você tem um trailer e você quer ficar tranquilo, faça uma consulta formal no CONTRAN. Não é uma consulta formal no DETRAN. Você vai até o DETRAN e pede para fazer uma consulta formal ao CONTRAN. Bom, então resumindo aqui sobre balança, Motor Casa, depois de 2013, foi excluído dos veículos pesados para balança, tá? Mas para velocidade não foi excluído, tá bom? Se você tem um caminhão, um ônibus, um micro-ônibus ou um semi-reboque, e aí você decide se você vai passar como trailer ou não, você tem que passar pela balança, tá bom? Então vamos falar logo aqui de veículos leves e veículos pesados quando se fala de velocidade máxima permitida por tipo de veículo. Bom, de acordo com a resolução 396 de 2011, que é quem regulamenta esses radares que dividem por tipo de veículo, o que ela fala? Você vai encontrar sempre por perto uma placa R19, qualquer placa daquela que tem limite de velocidade, independente do tipo. Agora, se for por tipo de veículo, ela tem que estar acompanhada de uma informação conforme está aqui, ó. Tem que informar, ela vai estar sempre em dupla, embaixo tem que constar o tipo veículo leve e veículo pesado, tá bom? Mesmo que conste assim, veículos leves e caminhão, o certo é estar como veículo leve, veículo pesado. Ela pode estar em pé, ela pode ter borda ou sem borda, e ela pode estar de lado, não importa. Ela tem que constar as duas informações, veículos leves ou veículos pesados, tá bom? Bom, galera, e o que diz aqui esse artigo 8º sobre os limites de velocidade, sobre as definições de veículo leve e veículo pesado? Aqui está a definição de veículo leve e veículo pesado, que é o mais utilizado por todas as outras resoluções que fazem menção a isso. O que são veículos leves? São todos os ciclomotores, motos, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete, caminhoneta, que o PBT está abaixo de 3.500 quilos. Então, se você tem uma Kombi, que está lá como caminhoneta, ou você tem uma van, ou um furgãozinho que esteja lá como caminhoneta e o PBT esteja abaixo de 3.500 toneladas, beleza, você é veículo leve, você pode passar naquela velocidade mais alta para veículos leves. E esta daqui, galera, é a definição mais utilizada em todas as outras resoluções para veículos pesados. Então, se você tem um ônibus, um micro-ônibus, um caminhão, uma motor casa, um reboque ou semi-reboque, você é considerado um veículo pesado. E aí, galera, vale aqui uma atenção para quem tem uma Kombi e antigamente tinha um PBT lá de 3.500 quilos, até 3.500, né? Você podia passar na velocidade de carro leve, de veículo leve. Mas a partir do momento que você pegou a sua Kombi
e documentou ela como motor casa, está lá no documento do seu carro, motor casa, agora você é um veículo pesado, tá? E agora você precisa respeitar a velocidade de veículo pesado. Pô, Anjinho, e os trailers aqui? Fala melhor sobre trailer? Para mim, o parágrafo segundo aqui está falando explicitamente para os trailers, tá? Por quê? Se você tem um veículo leve, que seja uma caminhonete, uma caminhoneta, com um PBT abaixo de 3.500 quilos, não importa, mas ele está puxando um outro veículo, tá? Um reboque, um semi-reboque, um trailer, você passa a ser um veículo pesado. Então aqui para mim, na questão de limites de velocidade, está bem explícito que o trailer é um veículo pesado. A partir do momento que você tem um Fusca, um Uno Mille, o carro que você tiver, por mais que ele seja leve, puxando uma carretinha com isopor atrás, você é um veículo pesado. Você vai ter que respeitar a velocidade do veículo pesado, tá bom? Isso daqui sobre a carretinha, trailer aqui, em termos de veículos leves e pesados para limite de velocidade, para mim está muito claro. Lá na balança ficou um pouco dúbio, eu concordo com você. E aí, se você quer ter certeza, tem que fazer a consulta lá. Anjinho, sobre restrição de circulação. Galera, quando você transforma o seu carro, seu motorhome, seu caminhão, ônibus, micro-ônibus para motorhome no documento, na maioria das vezes, sai lá como caminhão barra motorcasa, micro-ônibus barra motorcasa, ônibus barra motorcasa, caminhoneta barra motorcasa. Assim fica escrito o tipo espécie na maioria dos documentos. Praticamente todos que eu vi, acho que eu não vi nenhum diferente disso. O que isso implica? Toda vez que você passar por um lugar que tenha restrição de circulação e for uma aferição automática por radar, por câmera, você pode ser multado. Por quê? Por exemplo, no meu caso, fica lá, caminhão barra motorcasa. Se a restrição for por caminhão e a aferição for automática, o que acontece? Ele tira a foto da sua placa, ele olha lá no documento, caminhão, e aí ele pode te autuar. Eu imagino que eles estejam melhorando o sistema para procurar por caminhão de carga, para procurar por ônibus ou micro-ônibus de passageiro. Então, provavelmente eles vão começar a casar o tipo espécie, mas por enquanto, se tiver lá só procurando por caminhões ou ônibus ou micro-ônibus nas restrições de circulação for uma coisa automática, provavelmente você pode ser autuado. Obviamente, vai caber recurso e você provavelmente vai ganhar. Você vai dizer, galera, mas eu não sou um caminhão, eu sou uma motorcasa, e provavelmente eles vão isentar, só vai dar dor de cabeça. Quando a restrição de circulação não é feita de forma automática, o que eu sempre faço, quando estou, por exemplo, eu estava entrando em Itacaré com o meu motorhome, ele no documento é caminhão. Quando eu entrei em Itacaré, tinha uma placa gigante lá, proibida a entrada de ônibus e caminhão no centro da cidade. Eu cheguei para o guardinha que estava ali ajustando o trânsito ali e falei, olha, eu sou um motorhome, eu estou procurando uma área de camping ou um lugar para estacionar meu motorhome. Posso passar? Assim, se o seu veículo é um motorhome, fique à vontade, seja bem-vindo à nossa cidade. Ele foi super gente boa, me deu indicações e tudo da onde eu poderia estacionar. Mas se ali fosse um lugar de aferição automática, provavelmente eu seria autuado. Ia caber recurso e ia falar, mas eu sou um motorhome, não sou um caminhão de carga. Mas isso se no seu documento está dizendo que você é um motorcasa. Porque se no seu documento estiver dizendo que você ainda é um caminhão de carga, você não vai conseguir ganhar um recurso. Se você assiste os vídeos aí do Por Onde Fui, você deve ter visto aí um vídeo onde eles estavam numa região de praia lá para o sul, aonde era proibida a entrada de micro-ônibus. E aí chegou o guardinha na van deles, na Vandit, e falou, me dê o documento do seu carro, por favor. Como eles têm o documento documentado para motorcasa, eles não foram autuados, tá? Agora o guardinha foi bem explícito. Por mais que você abrisse para mim e eu visse que era motorcasa e tal, mas se no documento do seu carro tivesse micro-ônibus, eu seria obrigado a te autuar. Então, galera, fique muito atento ao documento do seu carro, como está designado, tá bom? Mas, normalmente, as restrições, hoje em dia, ainda vai muito pela primeira parte ali que diz caminhão, micro-ônibus, mas muitos lugares já estão mudando ali para olhar a espécie também, se é carga, motorhome e tal, tá bom? E por último aqui, vamos falar aqui do controle fiscal, que a gente chama aquela barreira de ICMS e tal, né? Galera, isso daqui foi muito difícil de achar informação e eu agradeço muito aí ao meu amigo Bruno, que ele trabalha, não lá nos controles, lá nos postos fiscais, mas ele trabalha na galera lá de fiscalização de ICMS e tal. Ele conseguiu me dar aí uma dica aqui no Rio de Janeiro, como que é a legislação, e aí ele me disse que, em termos gerais, assim, todos os outros estados seguem um pouco dessa definição. Pode ter um detalhezinho ou outro diferente ali,
e tem estados que são mais rigorosos com isso, estados que são menos rigorosos com isso. Então aqui, ó, vamos falar aqui da lei do estado do Rio de Janeiro, tá? A lei 2657 de 1996, que foi alterada pela lei 6.357 de 2012 no estado do Rio de Janeiro, tá? Aqui diz no artigo 73 que basta o auditor fiscal mostrar lá a sua identidade funcional, sem nenhuma outra firula. Ele chegou lá e falou, ó, tá aqui, eu sou auditor fiscal fulano de tal, ele pode fazer a auditoria no seu veículo. E no parágrafo 1º, ele diz que é obrigatória a parada nessas barreiras fiscais, posto fiscal, ou até se eles estiverem fazendo uma fiscalização no meio da rua ali, ou num posto de gasolina, não importa onde eles estejam fazendo a fiscalização, todos os veículos de carga, ainda que vazios, são obrigados a entrar lá. E qualquer outro veículo que esteja transportando mercadoria. Eu, galera, já passei em algumas barreiras fiscais dessa, eu entrei, e uma das vezes eu reparei que tinha uma Fiorino na minha frente, parando lá e mostrando as notas fiscais. Porque, independente do carro, ela estava transportando mercadoria. A mesma coisa aqui são os ônibus, tá? Se um ônibus estiver transportando mercadoria, que hoje em dia é muito comum, eu, por exemplo, comprei algumas baterias estacionárias lá com o Lucas do Motorhome Sonho. Lucas, obrigado de novo aí, quebrou um galhão, são as baterias que eu uso no meu motorhome hoje aí. Ele despachou essas baterias lá do Brás, em São Paulo, aqui para o Rio de Janeiro, ele colocou dentro de um ônibus e eu paguei por esse transporte. Provavelmente esse ônibus parou numa fiscalização dessa e falou, oh, estou carregando 2 baterias, aqui estão as notas fiscais. Não quer dizer que ele tem que pagar alguma coisa ali, ele só tem que prestar conta, mostrar, estou aqui com a nota fiscal que o imposto foi devidamente pago. Então esse ônibus provavelmente entrou ali e mostrou a nota fiscal da minha bateria. Por que ele fez isso? Porque ele estava transportando a minha mercadoria. De acordo com o parágrafo 2º aqui, o transporte de passageiro de qualquer natureza, ele só tem a obrigação de entrar no posto fiscal quando demandado. Então, se tiver lá na entrada do posto fiscal, o auditor, ele vai falar assim, ah, você entre, aí ele é obrigado a entrar, tá? Ou se ele estiver parado no posto de gasolina, o auditor estiver fazendo um trabalho ali externo, que ele chama, que é essa fiscalização externa aqui, aí ele chegar para o motorista do ônibus e falar, eu sou o auditor fiscal, está aqui a minha identidade funcional, ele é obrigado a permitir a entrada para fiscalização. E aí, se ele estiver passando com alguma mercadoria, ele não passou na barreira fiscal, ele pode ser autuado. Aí, de novo, galera, tudo isso que eu falei aqui, estou me baseando nas leis do estado do Rio de Janeiro, mas provavelmente a legislação dos outros estados segue mais ou menos a mesma linha do que está aqui. E aí, no artigo 80A lá dessa mesma lei, diz lá que considera-se mercadoria qualquer bem imóvel novo ou usado que seja ali voltado para negociação, né? Para venda, para comércio e tal. Aí eu perguntei para esse amigo meu, mas Bruno, vamos supor que eu tenho lá dentro do meu motorhome uma geladeira, um climatizador, baterias, tenho fogão, tenho uma série de equipamentos ali no meu carro. Eu sou obrigado a andar com as notas fiscais para se eu for fiscalizado no posto de gasolina e tal? Aí ele falou, Anjinho, não, pelo seguinte, é uma coisa que está instalada, está em uso. Ele vai abrir a geladeira, vai ver que a geladeira está sendo usada, a bateria está plugada lá no seu sistema e tal. Senão ele teria que ficar fiscalizando rádio, pneus, você ia ter que andar com todas as notas fiscais, tudo que tem do seu carro. Não faz sentido isso. Agora, se você estiver transportando baterias que não estejam conectadas no seu sistema, ou você esteja transportando um climatizador que ainda está dentro da caixa e tal, é bom você andar com a nota fiscal desses equipamentos, porque se você for fiscalizado em algum desses pontos aqui, seja numa fiscalização externa, no posto de gasolina, no shopping ou no posto fiscal, e ele encontrar essa caixa, ele pode perguntar sobre a nota fiscal dessa caixa. Você é obrigado a andar com essa nota fiscal e mostrar. É uma coisa que eu comprei para mim, está aqui, ó, nome do comprador sou eu, e eu vou usar esse equipamento para mim. Ou, se você estiver levando para uma pessoa, estou transportando isso daqui para essa pessoa, estou fazendo um transporte não remunerado. É interessante você ter a nota fiscal deste equipamento. Se você não tiver, e ela estiver na caixa lá, que caracteriza que você possa estar transportando uma coisa que vai ser vendida e tal, você pode ser autuado, tá bom? Bom, então isso daqui foi o que eu consegui separar aqui de informação sobre este assunto do vídeo 2, tacógrafo, a balança lá, fiscal, os postos de fiscais de ICMS e tal, e restrições e radares na questão veículo leve, veículo pesado. Se você discordar de alguma coisa e tal, pô, bota aí seu comentário, é muito legal quando as pessoas discordam, porque gera lá uma discussão saudável. Quando chega aquela pessoa já chutando balde, pá, eu aprovo lá o comentário, deixa o cara
falar o que ele quer falar, mas na boa, assim, quando a discussão é saudável, eu fico lá argumentando, a gente discute, bate um papo legal, mas se não é assim, eu largo de mão, deixo o comentário lá para o cara brigar sozinho com ele mesmo. Então, vou começar a gravar o vídeo 3 daqui a pouquinho, mas se você quiser que eu pule aqui a ordem dos vídeos e tal, tem alguma informação que não esteja aqui, vai colocando tudo aí no comentário que de repente dá tempo ainda da gente mudar a ordem ou incluir informações aqui, beleza? Então, um abraço aí e até o próximo vídeo. Valeu, galera!